e a 1000, né? Então, isso aí eu não vou repetir, nós já tínhamos falado que a gente tinha chegado à conclusão na aula passada que, para nós, né, a partir da ideia de que nós queremos ter uma simetria local também, uma simetria que é global, poder eventualmente ser elevada à categoria de simetria local, isso deu para nós, né, um resultado que é necessário introduzir mais um campo. E esse campo que é introduzido, na verdade, a gente precisa introduzir, né, quer dizer, quando a gente faz a transição da simetria, que era global, né? Vai virar uma simetria local. Então, na simetria local, a gente precisa, então, acrescentar, nós compreendemos, então, que é necessário introduzir um par de campos. Então, a gente introduzia um campo de natureza escalar, né, e um campo de natureza vetorial, né, ambos, né, com transformações bem definidas. Então, a gente via que a simetria, né, atuando no φ, ela tinha que fazer com que o φ pegasse, né, a derivada temporal de uma função, e o A, quer dizer, a transformação local, atua nos campos, nos novos campos que são introduzidos dessa forma. Então, com isso aí, nós víamos que aí nós tivemos uma ideia, mas nós vimos que a prescrição dessa, né, então, juntamente, né, com estas transformações, nós vimos, né, que a simetria local é realizada se Quem são os campos de matéria? Os campos de matéria são aqueles que sofrem a transformação de fase, né?
expressões nós temos visto, né? Que é a derivada temporal, né? Aí, uma nova derivada, que é... Mas vocês me lembram, por favor, aí na aula passada, aqui eu colocava sinal mais, aqui, essa derivada, ela parecia com sinal mais ou com sinal menos, mais, e a derivada espacial, que é o gradiente, esse é isso. Esse bate com a outra. É isso mesmo, é o mesmo sinal, né? Então, com isso aqui, a gente sabe que qualquer simetria que é local, global pode ficar local, e eu preciso só saber que eu tenho que acrescentar novos campos que não estavam presentes antes, né? E as derivadas, elas passam a ser feitas dessa forma. E aí nós tínhamos colocado a questão passada, que era, com isso nós formávamos um novo lagrangiano com simetria local, mas onde esses campos novos, né, os chamados campos de Gauge, os campos de calibre, eles ainda não tinham um termo típico, né, de propagação. Aí eu chamava a atenção de vocês para o seguinte fato: vamos fazer a seguinte coisa aqui. Vamos pegar o comutador, vamos fazer o seguinte, vamos, devido à presença, esses campos aqui são campos, são objetos que dependem das coordenadas. E aqui eu tenho objetos que são derivadas. Então, por exemplo, nada me impede de pegar essa relação de comutação aqui. Vamos pegar o que acontece com esse operador de derivada. O que é o comutador desse operador? Então, vamos tomar, as novas derivadas não são comutantes. Por quê? Porque, claro, esse objeto aqui, a gente sabe que essa derivada comuta sempre com essa derivada. Mas essa derivada não necessariamente vai comutar com essa derivada. Por quê? Porque essa derivada vai poder atuar aqui e essa derivada vai poder atuar aqui. Então, as derivadas covariantes não são comutantes, né? As novas, as chamadas, né? As derivadas covariantes não deixam de ser Desculpa, tá quieto, você gastou tempo de filme, né? Escrevendo no quadro, né? O que vai fazer, né? Eles estão escrevendo texto para a gente discutir, né?
Porque a crítica que eu falei com vocês era o seguinte: beleza, a gente consegue, né, fazer uma simetria local, global, ficar local, pelas razões que a gente queria, né? Tem uma discussão física que nós fizemos sobre a própria questão da localidade nas teorias relativísticas, né? A questão de nós podemos agora ter números quânticos, né, que vão ter um caráter de estarem associados a novas interações. Então era interessante a gente ter a simetria local. Só que os campos φ que entram para fazer o jogo, né, de permitir que o novo lagrangiano tenha simetria local, eles são campos que entram assim, de coadjuvantes desses operadores de derivada, mas eles não têm em si um caráter, né, de dinâmica, não tem um termo que dê a propagação do campo φ e o campo A. O campo φ e o campo A, eles vão ser introduzidos para interagir com a matéria, com as correntes, né? Você lembra que criava uma interação, que era o φ com o ρ, e uma interação que era o A com o J, né? Isso aqui era a densidade de matéria, isso aqui era a corrente de matéria, então esses campos interagem com essas densidades, mas eles em si não têm um caráter propagatório. Então nós temos que trazer uma propagação para ele, né? Tem um campo eletromagnético. O campo eletromagnético, ele interage com as cargas, interage com as correntes, mas ele se propaga de uma carga para outra. Da maneira que está aqui, esses campos não têm caráter dinâmico. Então, o que nós vamos buscar agora é justamente conferir a esses novos campos que nós introduzimos o caráter de campos dinâmicos ou de coordenadas generalizadas, aquelas para as quais eu posso tirar um momento. Então, para isso, a observação que a gente vai fazer é olhar, né? A importância de se calcular esses comutadores é porque a gente tem em mente a introdução de termos dinâmicos nos campos φ. Então, a observação da qual a gente está é essa aqui, a derivada, né? Obviamente, né, se eu pegar a derivada temporal comuta, né, em qualquer derivada espacial. Isso aqui é a componente I do gradiente. Eu, às vezes uso W, às vezes uso V1. Isso aqui significa isso. Estou usando essa notação. E a outra é que essas derivadas espaciais também, mutuamente, né, elas comutam. Agora, quando nós saímos daqui e vimos para cá, vou pegar agora o computador, essa nova derivada, DDT, essa nova derivada I, o que é isso aqui? Vamos desenvolver isso aqui. Isso aqui é DDT mais I φ. Isso aqui é D onde I, DDXI, menos I, componente I do campo A. Então, quando eu fazer esse computador, né, todo mundo sabe calcular um computador, eu boto uma função teste aqui, então eu vou ter essa derivada torna acima da função teste, menos essa vezes essa. Então, esses dois objetos aqui comutam. Essa derivada temporal, quer dizer, esse computador aqui, né, que está falando aí intermecânica quântica, manda calcular computadores. Ao calcular esse computador, eu vou ter essa derivada atuando no início da função teste, menos isso vezes isso. Tá? Então vai haver um cancelamento, o primeiro termo que vai ser gerado vai ser menos I DDT de A. E depois, menos I DI. Então, a gente está vendo que esse comutador aqui, ele pode ser escrito como sendo I vezes menos gradiente de φ menos DADT. Então, todos nós reconhecemos nessa expressão algo típico do eletromagnetismo. Né? Nós introduzimos o campo φ e o campo A, e esses campos se combinam com essas funções, potencial φ e potencial A, exatamente como é a combinação que dá o campo elétrico na teoria eletromagnética. Então, a gente vai poder associar esse objeto aqui, a gente associa esse objeto a um campo que tem características de um campo elétrico. Se a carga que está em jogo aqui é a carga elétrica, esse campo é o campo elétrico. Realmente, eu estou reproduzindo o eletromagnetismo a partir de uma
de uma nova ideia, da simetria de gauge local. Então eu vou interpretar isso aqui como sendo um objeto que eu vou chamar de campo I, de campo elétrico. Claro, se essa carga que eu estou falando não for carga elétrica, pode ser um outro tipo de número quântico, outro tipo de atributo, esse campo é um tipo campo elétrico, mas com outro tipo de uma outra interação. Por exemplo, na cromodinâmica, vamos falar hoje ainda da teoria não abeliana, vai aparecer aqui um chamado campo elétrico associado à cor, ao número quântico de cor do quadro. Mas o que eu estou querendo colocar para vocês é que essa combinação aqui que aparece uma combinação bem... Nós introduzimos um campo escalar e um campo vetorial, isso aí já nos coloca numa proximidade com o eletromagnetismo. E, ao mesmo tempo, nesse computador, o que aparece aqui é exatamente a combinação do campo escalar com o campo vetorial que define o campo elétrico e o eletromagnetismo. Então, eu vou dizer, bom, esse computador aqui, eu vou associar a um tipo de campo elétrico. Então, a gente já tirou uma primeira relação. O computador é não trivial. Diferentemente, né, das operações de derivada no espaço-tempo usual, as derivadas covariantes, né, eu posso dizer isso aqui, eu posso multiplicar isso aqui por menos i, então, menos i vezes esse computador define, posso botar aqui agora a flechinha, define algo como se fosse um campo elétrico. Então a questão é, depois, realmente, nós interpretarmos isso como campo elétrico. Mas a gente está pronto, né, para ver que aparece já uma combinação muito propícia, né, para a gente poder interpretar esse objeto como campo elétrico. Agora vamos calcular os comutadores entre as diferentes componentes da derivada espacial. Então vamos ver agora essa derivada. Fazendo esse comutador, claro, isso comuta com isso. Comutador, isso aqui vai ficar menos i. Aí vamos produzir aqui a derivada i do AJ. Menos, mais, né? Menos, né? Isso aqui vai ficar menos i, é isso aqui. Isso aqui vai ficar mais, e vai ter um menos. Então vai ficar menos, né? Esse aqui vai ficar deitado, vai ficar menos i, tá. Esse aqui vai ficar mais DJ, DIJ, mais computador de menos, computador de AI com o DJ. Então vai ficar menos AI DJ menos DJ AI. Então vai ficar com sinal mais, tá certo? Vai ficar com um sinal mais. Como eu botei esse menos em evidência, vai ficar com menos DJ AI. Então, isso aqui é esse computador. Bom, todo mundo reconhece nessa expressão aqui, o que é isso aqui? DI, AJ menos DJ. Isso é a componente, isso aqui nada mais é do que epsilon, I, J, kappa, rotacional de A, componente K. Então, o que esse computador aqui está dando, basicamente, é o rotacional desse potencial vetor, desse potencial vetorial. Então a gente pode dizer, pode escrever também essa relação. Aqui ficou então, só é mais vantagem botar o menos i em evidência, fica DI a J, tá certo. Isso a gente pode, lá a gente interpretou o i, tá certo. Então vamos botar o seguinte, então nós chegamos a essa conclusão aqui, chegamos para, vamos dizer assim, epsilon, vamos botar, depois a gente resume isso aqui. Então, DI DJ, DI DJ, ficou menos I, epsilon, I, J kappa, rotacional de A, componente kappa. Então, o rotacional de A, componente kappa, lá do eletromagnetismo, a gente está acostumado a interpretar isso aqui como justamente sendo um campo magnético, como sendo a componente kappa do campo, a componente kappa é uma componente do campo magnético. Então a gente pode pensar da seguinte maneira, essa relação aqui vai me dizer
justamente isso aqui, para me dizer que posso botar esse menos para lá, vai ficar I, DI, DJ, né? I, multiplicaria, vai ficar Epsilon e J, kappa, BK. E aí eu agora posso inverter essa relação. Tem uma relação que tem Epsilon e JK, eu posso multiplicar à esquerda, né? Quer dizer, eu posso multiplicar tanto aqui quanto aqui por um Epsilon M e J. Então, Epsilon M e J vai dar um fator 2 delta MK desse lado aqui. Então, dessa relação aqui, vai sair para nós que o resultado dessa relação é que a componente kappa do campo magnético é I sobre 2 epsilon kappa I J DI DJ. Então, a gente chegou a uma outra relação bastante interessante, que é, a partir dessas derivadas covariantes, eu ganho justamente objetos que se comportam como os campos eletromagnéticos, a teoria eletromagnética de Maxwell. Certo? Então, isso foi simplesmente consequência das derivadas terem sido covariantizadas, para que a gente atingisse a meta de uma densidade de Lagrangiano com simetria local. Então, naturalmente, esse programa traz para a teoria dois campos, e esses dois campos têm transformações, que nós já tínhamos visto, e essas transformações são tais que essas transformações levam essas derivadas covariantes, e essas derivadas covariantes definem novos campos a partir desses campos iniciais. Então, esses aqui seriam campos secundários, né? E a observação interessante é que esses campos secundários, eles são invariantes sobre, vamos verificar isso, né? Os campos, né? Uma outra observação interessante, uma outra. Uma outra observação é que os novos campos, assim, né? Então, o que a gente tem é basicamente isso aqui, né? Nosso linha seria menos, né, gente? Linha, né? Menos DDD da linha. Então, fazendo as transformações que nós temos aqui, né? Isso aqui menos gradiente, né? Do φ mais DDT de alfa e menos DDT lá menos gradiente de alfa. Então fica claro que esses termos em alfa se cancelam, uma derivada cancela a outra, e aí a gente vai ter que isso aqui é o próprio F. Então a gente introduz esse campo que é invariante e que tem derivadas, né? Ele possui
as derivadas dos campos que eu quero. Isso aqui. E o B, obviamente, uma historinha, o B', que é o rotacional do A', ele é rotacional de A menos gradiente de alfa. Então, o rotacional do gradiente sendo zero, a gente chega aqui que isso aqui é rotacional de A, que por sua vez é igual ao B. Então, nós temos os campos que são invariantes locais e que são definidos a partir dos potenciais e que são invariantes locais. Isso aqui, então, nos dá toda assim, a base para a gente dizer, eu estou diante de uma situação muito próxima do eletromagnetismo. Nós aqui no curso já tínhamos visto que se a gente quer introduzir derivadas, se a gente quer introduzir alguma coisa a partir das equações de Maxwell, construiu uma densidade de Lagrangiano dos potenciais A e φ. Então aqui fica claro que a gente pode ser elevado, quer dizer, com E e B sendo invariantes, podemos introduzi-los em L sem o risco, pensar assim, eu vou colocar aqui uma densidade de Lagrangiano, vamos colocar assim, uma densidade de Lagrangiano, vamos dizer, para o setor, como é que eu posso botar um índice? Densidade de Lagrangiano do setor de gate. Então, a gente poderia escrever isso aqui, pode ser, a gente pode escrever isso, vamos dizer assim, a gente coloca aqui uma constante que a gente vai acertar, uma constante e a gente pode colocar isso aqui como sendo lá E2 menos E3. Vamos ver já isso aqui. Lembrando que essas duas equações aqui são imediatas, porque quando eu tirar o rotacional de E, eu vou produzir E menos gradiente de φ, então, a rotacional do gradiente que é zero. Mas aí vai sobrar um termo que é dA dt, mas rotacional de A é B, então vai dar menos dB dt. E o B é um rotacional de A, a divergência de um rotacional é zero. Então, automaticamente, a gente fica com essas identidades, a gente fica com as identidades que são, na verdade, também parte das equações de Maxwell. Mas nessa formulação, as equações de Maxwell para E e B são equações que saem como identidades da definição dos campos a partir dos potenciais. Então, nós já estamos vendo o seguinte, fica mais claro que nós temos duas, isso aqui é independentemente de Lagrangiano, isso aqui é puramente devido às definições de E e B em função de φ e de A. Então, as definições de E e B em função de φ e de A nos dão essa equação aqui,
E essa equação aqui. Legal? Bom, agora vamos ver o que a gente pode tirar a partir dessa densidade lagrangiana. Dessa densidade lagrangiana eu quero tirar as equações para φ e para A. Então o que a gente vai ter que fazer agora é o princípio variacional. O que a gente vai fazer? Vamos ter que pegar a variação do Lagrange de Gauge, né? E a gente faz sempre para tirar equações de campo. Nós sabemos os campos que estão aqui dentro. Então, isso aqui vai ser, tem uma constante K, essa K aqui é uma constante a ser ajustada, não? Simplesmente uma constante. Se vocês quiserem, a gente pode fazer o seguinte, eu boto essa constante global aqui e poderia até colocar, se vocês quiserem, não precisa nem, vamos dizer assim, nem colocar, vamos até colocar coisa mais arbitrária. Vamos colocar aqui mais um alfa D2. Vamos botar aqui constantes a serem ajustadas. Vamos colocar essa constante alfa. Então eu tenho esse kappa aqui e tenho esse alfa aqui. E aí a gente vai ver qual é a combinação boa que a gente deve ter. Deixar tudo bem geral. A gente sabe que isso aqui é o quadrado, isso aqui é invariante de Gauge? Sim. Isso aqui é invariante de Gauge? É. Então, esse lagrangiano aqui, como eu estou dizendo, é invariante de Gauge. Se é, o L' é igual ao E, o L' é igual ao B. Então, esse lagrangiano não varia. Agora, sei que esses lagrangianos dependem das derivadas dos campos, então eu coloco eles ao quadrado, né? Porque o lagrangiano tem que ser um escalar de Lorentz, escalar de rotação. Então, E escalar E, B escalar B. E aqui tem derivadas dos campos e aqui eu tenho derivadas dos campos. Então, eu coloco esses campos aqui com constante da verdade. Então, vocês podem fazer até o seguinte, vamos botar de uma maneira mais clara, perdão, tá? Desculpa aí. Bota assim, alfa é 2 mais beta é 2. Vamos fazer isso. A gente coloca duas constantes a serem ajustadas. Depois nós vamos ver que tipo de ajuste a gente vai ter que fazer, mas bota a situação logo geral. Bota alfa e beta. O que a gente sabe é que nós, automaticamente, independentemente de dinâmica, nós geramos duas equações que são típicas do conjunto de equações de massa. Essas equações, elas são equações de estrutura. Elas estão vindo da definição de E e de B em função dos potenciais. Na verdade, são identidades, né? Isso aqui, para φ e para... Se eu substituir aqui por φ e A e aqui por A, isso aqui é uma identidade, como isso aqui é uma identidade. Mas vista pelos campos A e B, elas assumem essa forma. Mas vista pelos potenciais, elas são identidades. Agora, aqui é que está a dinâmica. É aqui que estão as derivadas. Então, eu tenho que aplicar o princípio variacional aqui para poder ver que tipo de equações dinâmicas eu vou tirar para φ e para A. Então, o que significa isso aqui? Como é que eu vou fazer a variação? Princípio variacional. Eu vou variar aquilo lá. Então, vai ficar 2 alfa é escalar delta E mais 2 beta B escalar delta B. Muito bem, então delta E, eu sei o que é isso aqui. Delta E é menos gradiente do delta φ menos ddt do delta A. E delta B é o rotacional do delta A. Estou variando, na verdade, os potenciais. Vou fazer uma variação arbitrária em φ, vou fazer uma variação arbitrária em A. E aí estou vendo como é que isso aí pode levar a equações, né, usando o princípio da minimação, que contribuição essas variações dão para a variação desse lagrangiano aqui. Então, vamos lá. É aquele truque de sempre que nós já sabemos, né? Eu quero isolar. O delta φ está presente só aqui. Então, eu quero, né, isolar o delta φ. O que eu faço para isolar o delta φ? Multiplico isso, faço integração por partes. Eu tenho escalar gradiente do delta φ. Como é que eu posso escrever isso aqui? Eu posso usar essa identidade aqui, divergência de delta φ vezes E, né? Divergência de um escalar por um vetor é o gradiente do vetor
escalar vetor mais o escalar divergência do vetor. Então, tá. Então, esse termo aqui então, é o termo que eu quero. É o termo que está aqui. Ó. É esse termo aqui. Esse termo aqui, então, pode ser escrito dessa forma. Isso aqui é uma derivada total, é um termo de superfície, que a gente sempre joga fora do Lagrangiano, porque está na ação. Então, esse termo aqui, para todos os efeitos, ele vai ser menos ΔΦ divergência de E. Então, esse termo aqui, eu vou jogar a divergência em cima do E e vou liberar o ΔΦ. Só que esse termo aqui tem um sinal relativo a isso. Então, quando eu jogar a divergência para cá, usando aquele nosso velho procedimento de integração por partes, né, a gente ganha um sinal menos. Então, daqui, né, a variação do Lagrangiano de Gauge vai nos dar. O primeiro termo que já vai sair daqui vai ser 2α divergência de E ΔΦ. Agora, nós temos que pegar o pedaço que vai ter ΔA. Esse pedaço aqui, nós vamos ter aqui agora menos, aqui vai ficar mais 2α, mais 2α, tá? Aqui também tem um sinal menos. Eu vou integrar por partes desse tempo aqui, vai ficar mais 2α, ddt de E. ddt de E. Escalar ΔA. Então, já liberamos o ΔA também, que essas variações de ΔA são arbitrárias, né? Então, eu vou querer depois que os coeficientes dessas variações sejam zero. Agora, eu tenho que ter um pouquinho de cuidado só com esse termo aqui, que também já é um velho conhecido nosso, né? Não é nenhum cálculo novo isso. Fazer a integração por partes aqui. Aqui nós temos B escalar rotacional de ΔA. Então, isso aí me remete aqui. Eu pegar a divergência, né, do produto vetorial, né, de B por ΔA. É isso, quando eu pego a divergência do produto vetorial, vou ter epsilon, aqui vai ficar epsilon I, J kappa, DJ, delta A kappa, né? Então vai ficar TI DJ, vai ficar então rotacional de B, escalar delta A, menos B, escalar rotacional do ΔA, que é o termo que eu tenho. Tá? Então, isso aqui é uma divergência. Então, eu posso escrever esse termo aqui que está presente no Lagrangiano, esse termo aqui, B escalar. Né? Isso aqui vai ser esse termo aqui. Esse termo aqui vai ser esse termo menos esse. Esse termo aqui, um ponto, né? Que é uma divergência, é um termo de superfície lá, ΔA, a gente supõe que as variações dele caiam. Então, a gente vai ter o coeficiente do ΔA, esse termo aqui, vai dar para a gente, né? Não vai ter mudança de sinal, né? Vai ser com o mesmo sinal, vai ser mais 2ΔA, mais 2ΔA, rotacional de B, escalar ΔA. Então, o que eu posso fazer aqui é botar isso aqui em 200. Vai ficar 2α, isso aqui, mais beta, rotacional de B, tudo isso aqui escalar ΔA. Então, um termo desse tipo, né, em termos de, na hora de olhar a equação de campo, ele teria que me dizer o que quer dizer. ΔL é zero, quero fazer o princípio da minimação, então vou querer que a variação ΔL, né, isso aí seja igual a zero. Então, como ΔΦ e ΔA são duas variações arbitrárias, daqui deveria sair divergência de E igual a zero. Agora, a relação entre alfa e beta aqui fica alfa ddt de E mais beta rotacional B
igual a zero. Então, para que isso aqui se assemelhe, para a gente chegar, quer dizer, tudo está nos levando a Maxwell. Então, se a gente quiser ter um conjunto de equações do tipo Maxwell, então tudo indica que eu vou conseguir isso desde que alfa e beta tenham um sinal relativo, né? Eu devo ter um sinal relativo entre alfa e beta. O ideal, nada me impede de tomar, por exemplo, de alfa e beta. Pode fazer o seguinte: eu multiplico toda essa equação por alfa, né? Se eu multiplicar toda essa equação por alfa, vamos dividir toda essa equação por alfa. Então a gente divide essa equação por alfa, do ponto que eu estou colocando alfa, quero que alfa, claro, seja diferente de zero, porque eu quero ter alguma coisa que tenha derivada temporal do campo. Então, eu vou supor que, se quiser ter uma equação de tipo Maxwell, basta que beta sobre alfa seja igual a menos 1. Se beta sobre alfa for igual a menos 1, eu tenho que rotacional de B é igual a BE de Na verdade, vocês sabem, né? Esse beta, na verdade, vai dar alfa sobre beta. Na verdade, eu não vou querer que seja menos 1, porque eu quero que seja μ0, epsilon 0, né? Se eu quero que seja uma equação do tipo Maxwell, eu deveria tomar. Na verdade, vou fazer o contrário. Vamos dividir tudo por beta. E alfa, e aqui era beta. Vamos dividir tudo por beta, né? Quero que alfa e beta seja diferente de 0. Então, eu vou querer que alfa que me dê, menos alfa sobre beta. Então, eu vou querer que alfa sobre beta seja igual a menos, né? Vai ficar menos μ0 epsilon 0, ou seja, menos 1 sobre C2. Aí isso aqui vai me dar exatamente 1 sobre C2 dl. Aí a gente vai a equação de Maxwell. Então, aqueles parâmetros a gente não precisa chutar, mas a gente sabe que a gente coloca dois parâmetros, mas na verdade o que vai contar é apenas a razão entre os dois parâmetros, né? Esse alfa, então, que vai contar para nós é o beta sobre alfa. Então, isso nos indica que eu posso propor a seguinte densidade de Lagrangiano do setor de Gauge. É razoável supor isso aqui. Isso aqui vai me dar, como eu produzo aqueles dois aí, eu poderia colocar algo desse tipo assim, ó, 1/2 de E2 e aqui menos, botei alfa em evidência, né? Então foi beta sobre alfa sobre beta que eu gerei, é alfa sobre beta, né? Então eu tinha colocado alfa E2 mais beta B2. Então vou botar o alfa em evidência, então significa, vou botar o alfa, deixa eu botar o beta em evidência, vou botar o beta em evidência, e aqui fica alfa sobre beta. Alfa sobre beta B2, né? Então, a gente vai pegar, para ficar bem tipo Maxwell mesmo, o ideal seria a gente pegar o seguinte, aí a questão é relativa. Eu posso fazer o verbo, botar o seguinte, só para ficar bem tipo Maxwell mesmo, a gente vai ter menos 1 sobre C2, menos C1 sobre C2. É isso mesmo, né? Que a gente vai querer colocar. É só acertar os parâmetros. Beta, deixa eu pagar aqui. A gente vai colocar alfa E2 mais beta B2. E a gente vai querer produzir o alfa sobre beta. Alfa sobre beta aqui. E beta aqui. Então, alfa sobre beta tem que ser menos 1 sobre C2. E aqui B2. Bom, o que eu posso fazer? Só para o beta à minha disposição. Então, o que a gente faz é tomar beta igual a menos 1 sobre C2. Né? Alfa sobre beta já é menos 1 sobre C2. A gente gostaria de produzir aqui 1 sobre C2. Isso aqui é o alfa sobre beta. O alfa sobre beta igual a menos 1 sobre C2. Boto beta igual a 1,5. Posso colocar isso aqui igual a menos 1,5
só uma coisa que não está legal, não estou gostando da dimensão. Eu gostaria que o E ficasse, né? Ah, não, tá certo, é isso mesmo, né? Eu posso botar o C2, desculpa, porque já está ok. É igual a B sobre C, que é igual a E, né? Ao contrário aqui, desculpa, o E, dimensionalmente falando, né? Pelas dimensões do eletromagnetismo, né? O E é a velocidade da luz vezes P, né? Então, se eu pagar isso aqui, a gente pega na metade, o que a gente vai querer colocar o B vai ter dimensão CE. Então, tá certo. Então, a gente vai querer colocar aqui algo assim. Aqui a gente tem que ter isso, né? Está ok. Rotacional de B é μ0 ε0 corrente de deslocamento. É dt. μ0 ε0 é 1 sobre C2. Então, tá ok. A equação de massa é essa mesmo. Então, esse força que a gente coloca, alfa sobre beta, tá legal. Então, então ao contrário. É essa de C2, perdão. C2 tem que estar aqui, é isso mesmo. Né? Porque é o alfa sobre beta, então eu boto esse sinal menos aqui. Isso aqui me daria isso. Então, tá legalzinho. E aí sobrou um beta. Vamos dizer, sobrou esse beta aqui. Vou colocar a coisa assim. Então, o que a gente faz normalmente, a gente ainda tem liberdade, que a gente ainda tem liberdade, nada muda, né? Temos a liberdade, é uma constante geral, temos a liberdade de tomar. Isso aqui já me dá isso. Mas aí a gente tem a liberdade de tomar igual a menos C2, só para poder reproduzir fielmente o Lagrangiano de massa. Então, o Lagrangiano de gauge acaba tendo para nós essa forma aqui. Menos C2, então vai ficar E2. E aqui menos, vamos multiplicar tudo por C2, menos C2, E2. E a gente pode botar o beta, na verdade, igual a menos C2 sobre 2. Só dar esse fator meio aqui, uma questão só de normalização. Então, a gente pode chegar a esse Lagrangiano aqui, o beta fica menos C2 sobre 2. Então, o menos entra para cá, cancela o C2 e fica esse meio. Então, é isso aqui que vai ter para nós. A gente chega a uma forma que dá exatamente as equações de Maxwell para a gente. Então, o que a gente está observando é que... Pois não. O 2, você colocou no junto com o beta, foi? Vamos lá. Eu botei o beta global como sendo menos C2 sobre 2. Tá legal? Tá. Então, pessoal, a moral dessa história aqui é que nós estamos redescobrindo, né, um pouco percebendo que as ideias de Maxwell, né, as ideias das equações de Maxwell, elas já estão embutidas naturalmente dentro de uma prescrição de simetria local de um Lagrangiano. Quer dizer, toda a história começou de uma forma que não nos colocava em nenhuma relação direta com a teoria de Maxwell. Nós começamos pensando, eu tenho uma simetria global. Simetria global define grandezas conserváveis. A partir dessa simetria global, nós criticamos o que significa. Está na praia não, né, rapaz? Dominado aí, né? Baiano vai acreditar que ele está sendo aula? Sábado de manhã, do jeito que só olhou lá na internet, deu para o tempo do Rio, tá bom. Então, a gente criticou a questão da simetria global. Falou, bom, uma simetria global, ela tem as suas limitações. Seria interessante a gente verificar se essa simetria local se torna global, o que eu estou atendendo de princípios fundamentais, como localidade. E aí a gente viu também que o fato da simetria ficar local, ela naturalmente traz novos campos. Ela traz novos campos e traz uma interação, que era aquela interação O com φ e J com A. E aí a gente foi levando a coisa adiante. Isso nos levou a mexer na estrutura de derivadas. Mexendo na estrutura de derivadas, nós criamos computadores não triviais que nos deram objetos típicos das intensidades de campo da teoria de Maxwell. E aí a gente chegou, através disso, a um Lagrangiano que dá propagação, que dá equações dinâmicas para os campos φ e A que nós introduzimos. Claro, aqui eu tenho DDT, tenho gradiente de φ, DDT de A, e aqui eu tenho rotacional. Então aqui eu vou ter, aqui por exemplo, vai aparecer uma derivada segunda, né, que é menos gradiente de φ menos dA dt.
Então vai aparecer uma derivada segunda do A, e aqui o rotacional de B é rotacional do rotacional de A, vai aparecer um laplaciano de A. Então eu tenho uma típica equação com duas derivadas temporais atuando em A e duas derivadas espaciais atuando em A. Aqui eu tenho aqui eu tenho divergência de E, aqui eu tenho um laplaciano de φ. Então eu estou diante de um conjunto de equações que são típicas equações de segunda ordem para campo, né? Então é típica equação de movimento. Bom, então a gente criou essa prescrição. Então a gente ia começar o exercício, o exemplo, né, de trabalho com um campo escalar, então o campo espinorial. Então, vamos introduzir o férmio. Então nós tínhamos introduzido nós tínhamos a seguinte situação. Nós começamos, então, só agora colocando em ordem, né, quer dizer, reorganizando, né, o que a gente fez, né. Eu vou dar um intervalo, tá, gente? Nós partimos, então, de um campo mais fundamental possível, que era o campo fermiônico. Nós pegamos, então, o espinor de SO3, o espinor do espaço euclidiano. Então, nós tínhamos essa densidade de Lagrangiana aqui, que era global, tinha uma simetria global. Fizemos o seguinte, né? Isso aqui era psidária, e psidária, psiponto. Por favor, verifique lá na aula se aqui era sinal menos ou mais. Procura lá atrás, se tiver as notinhas da se é menos ou mais, onde a gente mais, né? Então tá, tudo mais, né? Obrigado. Então, isso aqui tem uma invariância local, global, nós temos visto. Qual é a invariância global? É psi', é uma fase exponencial e, sei lá, uma função aqui, alfa, né, de dx, não, alfa, psi. Então, alfa constante. Então, isso aqui tem essa simetria, porque as fases se cancelam. Aí a gente falou, bom, agora, segunda parte do programa, alfa passa a ser uma função de Tx. Então, quando a gente eleva, então, a simetria agora fica global. Então, alfa deixa de ser constante e eu vou ter agora um alfa de Tx. Então, agora, nós estamos em simetria local. Então, depois de toda a nossa discussão, nós vimos que para essa simetria ficar local, o que nós temos que fazer? Psi ponto e a derivada temporal do psi vai ser substituído por uma derivada temporal nova, que vai ser ddt de psi mais i psi. E o gradiente de psi vai ser substituído pela nova derivada espacial de psi, que vai ser o gradiente de psi menos i a psi. Então, já sabemos que é a primeira parte, vai? Nesse setor, então, que é o setor de matéria, a gente já sabe. Só colocar essas derivadas, a gente está em casa. Por quê? Porque dt psi linha é I alfa tx dt psi e gradiente, d de psi minha também é I alfa dx, né, de psi. Sabe que esses objetos se transformam exatamente como psi, desde que, né, filinha igual a φ mais dt de alfa
de A', igual a A, menos gradiente de alfa. Então tá legal. Com isso a gente cercou tudo. Próximo ponto que a gente viu foi que, a partir de φ de A, nós podemos definir dois novos campos. Isso aqui. Nós podemos, então, agora, a partir de φ de A, a gente vai definir um campo E, que é menos o gradiente de φ, menos dB, e B. Pergunta, né? Vocês poderiam se perguntar, por que que aqui no E e no B eu não coloco o D grande? Por que que aqui eu não coloco as derivadas covariantes? Por que eu não botei um DDT grande aqui e um D grande aqui? Porque nós vimos que, mesmo dessa forma, esses objetos já são invariantes. Isso aqui igual a E', isso aqui igual a B'. Então, eu não preciso me preocupar de colocar as derivadas covariantes aqui. Porque aqui, mesmo com essas derivadas, a simetria as transformações de Gates se cancelam, de tal maneira que esse objeto é invariante. Então, as derivadas covariantes, elas só entram naqueles campos que se transformam como uma fase. A gente só vai precisar. Se o campo psi era o campo que se transformava como uma fase, então, quando a fase fica local, as derivadas desse campo precisam ser correspondidas. É o que nós chamamos de campos de matéria. Né? Porque no modelo padrão, os campos de matéria, que são os quarks e os leptons, eles se transformam exatamente como transformações de fase, dessa forma. Então, isso é o que nós identificamos como setor de matéria, e são só esses campos que têm essa fase que precisam das derivadas covariantes. O φ e o A não se transformam com fases, eles se transformam com derivadas normais do parâmetro alfa. Eles já trazem essas derivadas normais. Por isso que, ao definir o E e o B, eu mantenho as derivadas normais e vejo que eles são invariantes. Então, não preciso me preocupar. As derivadas covariantes já foram introduzidas lá e lá elas ficam. Então, agora eu estou pronto. A gente está pronto agora para escrever um lagrangiano completo que é invariante local. Então, é só pegar o setor de Marx, então eu tinha colocado um meio de E2 menos C2V2, e aí agora vem para o setor de matéria, que é I psi DDT de psi menos, ou mais, I psi sigma escalar D. Perfeito. Então, esse lagrangiano aqui completo tem simetria local. Vocês falam, por que não colocou o termo ρ com φ e A com J? Porque vocês estão lembrados que o papel daqueles termos de interação era introduzido aqui. Quando a gente fazia φ, ρ com φ, a gente precisa jogar esse tipo de acoplamento. E, automaticamente, aquele acoplamento é que me trazia o φ para essa derivada covariante. Então, está tudo aqui. Bom, agora só dar um intervalo, a gente vai rever as equações de campo acopladas, para a gente ver que agora, do lado direito das equações de Maxwell, vão aparecer as correntes de matéria. Mas então, o que eu estou querendo dizer é que esse lagrangiano completo é invariante sob essas transformações. Quer dizer, psilinha, a gente já tinha colocado lá, né? Psilinha igual a exponencial de I alfa de Tx psi, que é a transformação de fase local. Então, isso aqui é uma simetria. Se eu substituir psi por psilinha, substituir DDT por DDT', dpsi por dpsilinha, esse lagrangiano vai ficar completamente invariante. Quer dizer, o que eu estou querendo dizer é que esse lagrangiano, que a invariância está aqui, o lagrangiano completo, local, de filinha a linha, psilinha, é igual ao mesmo lagrangiano completo local e a psi. Então, se em todos os pontos aqui eu substituir tudo por linha, né? Pegar cada, eu vou ter aqui
o lagrangiano não muda em forma. Eu substituo E por linha, B por B', psi por psilinha, o φ que está aqui dentro por φ'linha, o A que está aqui dentro por A', tudo substituindo linha, tudo se cancela e dá o mesmo lagrangiano para A. Então isso tem a simetria de Higgs, certo? Então agora, nós vamos só discutir no próximo tempo, nós vamos rederivar as equações de campo do sistema completo. Então, nós vamos fazer agora o princípio variacional, vou apagar isso aqui, do sistema completo. Vamos ter que fazer, então, vamos variar, vamos ver d psi, ou d psidade, que faz, vamos variar d phi, você vai precisar calcular o delta L induzido por, ao variar o campo de matéria, ao variar o campo φ, e ao variar o campo A. E aí, vamos tirar as equações. Vamos dar um intervalinho aí, são meio difíceis.